got no sweaters. Ain't no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother. Ain't got no father. Ain't got no brother. Ain't got no children. Ain't got no aunts. Ain't got no uncles. Ain't got no love. Ain't got no mind. I ain't got no country. Ain't got no schooling. Ain't got no friends. Ain't got no nothing. Ain't got no water. Ain't got no air. Ain't got no smoke. Ain't got no ticket. Ain't got no water. Ain't got no love. Ain't got no faith. Ain't got no God. Ain't got no wine. Ain't got no money. Ain't got no faith. Ain't got no God. Ain't got no love. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my head, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my sense. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I got life. I got life. I got a headache and toothache and bad times too like you. I got my hair, got my head, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my JD, boa noite, Daisy. Hoje Daisy chegou mais cedo. Vocês que gostam de adivinhar, quem é que tá cantando aí? Boa noite. Eu quero ver quem é que vai adivinhar quem foi que a gente estava ouvindo aqui no começo do vídeo. É clássico. Não gosta de música internacional, né, danadinha? Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos esperar chegar aqui um pessoal. Cadê JD, os seus fãs? Eita, para de balançar. Boa noite, Adeurim. Vamos esperar aqui uns 5 minutinhos, tá? Enquanto a gente divulga um pouco aí nos nossos canais. Olá, boa noite. Muito bem.
Boa noite. É Miyuki? Espera não, ai. Boa noite, Carolina. Ok. Nós somos bem pontuais, viu, aqui. Também porque depois a gente deixa gravado, né? Então, todo mundo que tem interesse depois, basta dar uma olhadinha. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só dá um ok aí, por favor. Estão me vendo direitinho? Estão ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Ótimo, Miyuki. Obrigada pelo seu retorno, tá bom? Bem, gente, a gente vai começar aqui, né, a falar aquela parte introdutória de todas as nossas lives. É mais uma live da Sandal Resolve, né, Soluções em Gestão. Para quem está aqui pela primeira vez, a Sandal Resolve ela é uma empresa de consultoria em gestão pública. E nós atuamos em diversas áreas da gestão pública, né, prioritariamente na área de saúde, que é o campo no qual nós iniciamos esse trabalho há mais ou menos 15 anos atrás. Além da área de saúde, nós desenvolvemos trabalhos na área de educação, na área de desenvolvimento, na área de transformação digital. E, claro, né, não poderíamos deixar de fora de falar um pouco também da área de segurança pública, que parece algo tão fechado, né, algo tão difícil de ser comentado, sobretudo no âmbito dos municípios, que é onde a gente mais trabalha. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, entendendo que a segurança pública ela faz parte, sim, do pacote da cidadania das pessoas, né, dos direitos. Então, nós temos direitos à segurança, temos direitos a que o Estado auxilie a nossa sociedade a conviver em harmonia, né? Embora a gente tenha tantos problemas de segurança, e diversas questões relacionadas a esses problemas, que hoje nós vamos discutir aqui um pouco nessa live, a gente vai começar a plantar essa sementinha, né, dentro dos municípios, que é onde a gente mais atua, a respeito de como pensar a segurança pública, uma segurança pública melhor para as pessoas, né? Então, o objetivo hoje da nossa live, eu já dei aí o spoiler, é primeiro tentar identificar, né, por meio das falas dos nossos convidados, os problemas de segurança pública, que estão alguns claros, né, que alguns estão expostos e outros um pouco escondidos, né, ficam ali subliminar, mas afetando a todos nós. Então a gente vai tentar identificar esses problemas e discutir as responsabilidades, né, as responsabilidades, sobretudo aquelas, por menor que seja no campo constitucional, mas aquelas dos municípios, com essa tal segurança pública, né, que a gente tanto quer e que quer que seja o melhor possível para as pessoas. E vamos também ter como objetivo refletir possíveis caminhos, né? Não só identificar esses problemas de segurança pública, com foco nos municípios, volto aqui a falar e a pedir aos convidados que, se possível, sempre busquem falar a respeito dos municípios. A gente vai também buscar refletir os possíveis caminhos na área de gestão de segurança para os municípios, destacando sempre a importância da intersetorialidade. Então, guardem essa palavra, que também será uma palavra-chave na live de hoje. É importante frisar, e a gente tem frisado isso em todas as lives, é que as lives que nós estamos fazendo, elas não têm uma intenção de ser uma aula. A gente não traz aqui respostas prontas, a gente traz provocações, reflexões a serem feitas pelos cidadãos que estão assistindo, mas sobretudo pelos gestores, pelos candidatos a gestores, pelos colaboradores da administração pública, de como introduzir alguns conceitos, algumas questões que a gente traz aqui no seu cotidiano para melhorar, volto a dizer, a vida das pessoas. Porque é pelas pessoas que nós, né, operadores da administração pública, devemos sempre estar, né, com o olhar. Bem, fazendo essa ressalva, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do porquê da gente discutir essa questão da segurança pública e do papel dos municípios no enfrentamento da violência, tá? O Brasil, ele é uma república federativa.
Tá? A gente aprende isso desde pequenininho lá na escola, né? Eu aprendi em OSPB, não sei se vocês tiveram isso em Educação Moral e Cívica, já denunciou minha idade, né? Então, essa República Federativa, o que é que significa isso? O que é que significa federalismo? O que é que significa federação? Representa um sistema político no qual vários estados se unem para formar uma organização maior. E no caso dos municípios, vários entes, né? A gente chama de estado, mas de entes, a União, os estados, propriamente dito, né? Os 27 que nós temos no Brasil, e os municípios, eles se unem para formar uma organização que deve agir com autonomia dentro de cada um dos grupos, mas de forma integrada, tá? O federalismo, ele digno do seu nome, e aqui depois eu vou dar os créditos, né, os autores que falaram isso, ele deve mobilizar 4 princípios básicos. Então, para a gente reconhecer o Brasil como um sistema federalista, tem que promover a autonomia dos entes, né? Os entes aí entendendo o Estado como União, Estados e municípios, a cooperação entre eles, a coordenação, a equidade, cada um vai ser responsável na medida da sua competência, da sua capacidade administrativa e financeira, é importante colocar isso, e a solidariedade regional, tá? Então, esses são os princípios de um sistema federalista. O Brasil, a gente tem, eu falei 27 estados, né, gente? Errei. São 26 estados, tá? 5.568 municípios e o Distrito Federal. Veja quantos organismos têm que estar integrados, né? Quantas organizações para se transformar no Estado brasileiro, na República Federativa do Brasil, tá? Se a gente for trazer para a Bahia dentro desse sistema federalista, né, mais um estado composto de 417 municípios. Então vejam bem que o Brasil, ele é algo também entendido como um todo, mas que dentro dele tem partes que são autônomas, que têm competências em diversas áreas, tá? Especificamente na área da segurança pública, a Constituição Federal, que é a grande lei, a grande bíblia que tenta colocar ordem nesse sistema federalista composto por mais de 5 mil organismos, compreendendo os organismos como os entes. A Constituição Federal, no seu título 5º, melhor dizendo, da defesa do Estado e das instituições democráticas, capítulo 3, trata da segurança pública. E aí ele diz o seguinte, no artigo 144 da Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, tá? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Olha, de todos. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, incluindo todos os agentes públicos, políticos, a sociedade em geral, cada um de nós que estamos aqui também. É exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a preservação das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí ele elenca 5 órgãos, que são eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros. E aí tem uma série de parágrafos, e lá no 8º parágrafo desse artigo 144, a gente encontra que os municípios, que são aqueles para os quais a gente quer estar falando nessa live, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Nós entendemos, nas nossas discussões preliminares, já vou apresentar nossos convidados, que os municípios eles podem fazer alguma coisa, né, para além de apenas, vou chamar apenas, mas é um grande passo, instituir guardas municipais. E a própria conformação dessas guardas, como elas devem ser pensadas, qual o papel delas na sociedade, né, se é parecido ou diferente com os demais policiamentos que a gente tem, se é uma polícia. Enfim, são questões que a gente vai discutir mais à frente. Quando eu estudava hoje à tarde para fazer essa breve introdução, que já acabei aqui, já vou apresentar o pessoal, eu me deparei com uma discussão com um colega de trabalho, que ele me disse assim, você conhece o SUSP? Aí eu disse, SUSP? Nunca ouvi falar no SUSP. Eu conheço o SUS, né? Eu conheço o SUAS, o SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Mas o SUSP eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar, e existe
um sistema criado pela Lei 13.675 de 2018, que se chama Sistema Único de Segurança Pública, que vem com a ideia de organizar, né, esse sistema de segurança pública. Eles, não sei aí se o pessoal vai falar sobre ele, mas se não falar, mais tarde a gente retorna aqui nessa informação sobre o SUSP, mas de dizer que existe desde 2018 uma iniciativa forte, né, institucional, no sentido de organizar, de articular melhor esses entes, né, todos esses organismos compreendidos pelos mais de 5.000 pontos, né, somando entre municípios e estados, que compõem essa República Federativa, a fim de se estruturar um sistema de segurança pública que cuide melhor das pessoas e dos patrimônios, tá bom? Então, para conversar aqui com a gente sobre isso, eu vou convidar duas pessoas muito valiosas, desde já agradecendo aqui a presença deles, a disponibilidade. O primeiro deles, que eu vou chamar aqui, já vou tentar, viu, gente, que a tecnologia vocês já sabem, é o Ideurim, tá? O Ideurim, ele é bacharel em segurança pública, é capitão da PM e está assumindo, desde ontem, eu acredito, ainda está de parabéns pelo cargo, a assessoria técnica da Superintendência de Prevenção à Violência, da SSP Bahia, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O Ideurim eu o conheci, né, na Universidade Federal da Bahia, em uma das aulas de um curso de doutorado em administração pública, e assim, quando eu pensei em trabalhar, em trazer um pouquinho dessa pitada da segurança pública para dentro da gestão municipal, não teve outra pessoa que me veio à cabeça, e vocês vão perceber rapidamente o porquê que ele foi lembrado de forma tão assertiva. O outro nosso convidado, eles vão entrar juntos, é o Jadson Santana. O Jadson, ele é economista, ele é técnico da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI. E o Jadson trabalha com uma linha de pesquisa voltada para a violência, né, para o enfrentamento, para entender as causas, entender como ocorrem as causas da violência, como desenvolver políticas públicas para atenuar a violência. O Jadson também conheci na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, que é um celeiro de mentes, né, maravilhosas. E aqui agradeço a oportunidade de tê-lo encontrado durante o meu doutorado também. Então, vou estar aqui. Vamos ver se eles conseguem aí entrar. Meninos, vocês já estão convidados. Chegou o Jadson, boa noite, Deuni. Nós estamos ficando craques nesse negócio de botar as pessoas na live, viu? Então, assim, já fiz a primeira introdução, boa noite, tá? Eu queria aqui passar a palavra para o Ideurim para fazer logo suas considerações iniciais, depois o Jadson, e depois a gente começa a fazer aqui o que vocês já estão acostumados a ver, apertar, né, os nossos convidados. Deixa eu enquadrar direitinho aqui, que eu gosto quando fica mostrando todo o meu black. Boa noite, Ideurim, seja bem-vindo. Boa noite, Manu. Boa noite, Jadson. Estão me ouvindo direitinho aí? Perfeito. Coisa boa. É uma satisfação estar aqui com você, Manu, né? Estar aqui com o Jadson, né? Para tentar contribuir com vocês, dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, né? Sobre essa compreensão sobre o papel do município na segurança pública. É um tema que é muito importante, principalmente observando o lapso histórico, né, de desenvolvimento do Estado ou das formas de se gerenciar o próprio Estado, os diversos serviços públicos, como da segurança pública. É uma pauta que precisa ser cada vez mais discutida, tendo em vista toda a conjuntura, né, de municipalização de muitos serviços que ao longo da história tem sido desenvolvida. É uma grande satisfação, mais uma vez, né, reafirmando estar aqui com vocês. Obrigada, Ideurim, pelas suas considerações iniciais. Parabéns, viu, mais uma vez, pelo seu cargo, tá? Espero que você tenha muita iluminação, muita sabedoria e que ajude a transformar cada vez mais a segurança pública num bem do cidadão brasileiro, né? De que todos nós possamos nos orgulhar, tá? Passa a palavra para Jadson, querido amigo. Boa noite. Paulo, tudo bem? Consegue me ouvir? Tudo ótimo. Perfeito. Coincidentemente, todos nós estamos de verde. E isso não foi combinado. Eu queria agradecer de antemão o convite, né, da Sandal. Emanuela é uma parceira nossa de outros trabalhos, né? Já desenvolvemos outras ações. E eu espero hoje contribuir com essa discussão junto com o capitão Ideurim sobre segurança do município. Olha,
Para começo de conversa aqui, a gente vai logo fazer uma horizontalização de poder aqui, viu, Derinho? Porque aqui, para a gente, você é um educador, né? Que sei que você é também, lá da UESB, tô correta? É isso mesmo. Da UESB, Sou apaixonado né? por educação, né? Na verdade. Pois é. Então, aqui pode deixar a farda não de lado, porque nós somos o que somos o conjunto daquilo que a gente carrega. E vista aqui a postura do educador, que eu sei que vai ser uma das suas grandes missões também à frente do seu novo cargo, tá? Então, a polícia ela não deve estar distante da educação e é em busca disso que a gente procura inspiração para a gente dar para as gestões municipais, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, né, Jade? São todos de verde, mas não acho que é porque tá de verde que eu não vou apertar, não, viu? Eu já vou começar aqui. Eu vou explicar só para a nossa audiência, as pessoas que estão aqui com a gente. Miuca disse que a imagem está travando, talvez seja a nossa internet aqui. Vou tentar melhorar depois para disponibilizar no YouTube, tá bom? Bem, para a nossa audiência, nós fazemos sempre um debate preliminar a respeito do assunto e destacamos alguns pontos, né, para reflexão durante a live, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, parte está combinado com eles, mas parte não. Então, a gente vai apertar também. Para começar esse debate, eu queria aqui propor para vocês o que vocês pensam a respeito da competência municipal nessa seara, né, da segurança pública, uma vez que a gente tem no nosso imaginário de que a segurança pública é só polícia, primeira coisa, né? Eu como cidadã comum, eu tenho isso no imaginário. A segurança pública é polícia, tá? E a segunda coisa é que é dever do Estado, e a gente pensa logo o Estado da Bahia, né, que a gente está aqui, né? O Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente despeja essa competência naquele ente, que provavelmente é quem tem mais dinheiro para isso, eu não sei se eu estou errada, mas assim, o que vocês pensam a respeito da competência do município na segurança pública? O que compete ao município? Não é o que a gente vai propor agora para ele fazer, que a gente vai conversar mais adiante. Mas qual a competência dele? Então, eu vou passar primeiro para o Ideurim, depois, em seguida, a Jadson. Pode fazer um bate-bola entre os dois. Ok, Manu. Durante boa parte da história, né, se a gente assim for considerar, a segurança pública, de fato, se a gente considerar a partir do processo de redemocratização, né, constituinte, a Constituição de 1988, os textos da Constituição de 1988, inclusive, tem um pesquisador, que é Jorge Aziz Averrutia, da Universidade Federal de Pernambuco, quem quiser pesquisar pode, inclusive, se debruçar sobre ele, trazendo, inclusive, uma perspectiva mais crítica sobre a manutenção de uma certa estrutura histórica que dialogou da ditadura para o processo de redemocratização, mantendo algumas relações, mantendo no texto constitucional, inclusive, algumas perspectivas, né? E aí já está posto, inclusive, alguns dos obstáculos que nós temos ao longo da história, que é do processo de permeabilização democrática da segurança pública, especificamente, de uma dificuldade que se tem nesse campo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que esse processo de permeabilização democrática ele vem sendo consolidado ao longo do tempo, é claro que com muitas deficiências em muitas dimensões. Se a gente pensar que a educação, né, já tem esse processo democrático com o Conselho Municipal, com os Conselhos Municipais de Educação, por exemplo, né, essa própria saúde, né, o próprio sistema de desenvolvimento social, né, entre os outros serviços ou campos da administração pública dentro do ente municipal. A gente pensa que, por exemplo, a segurança pública ela foi se democratizando, mas a passos mais lentos, né? Com o estabelecimento, a princípio, de alguns órgãos, desde a gestação lá na década dos anos 2000, né? Particularmente lá no início de 2003, 2004, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, os conselhos comunitários de segurança, né? A ideia de uma segurança comunitária, isso foi sendo gestado já um pouco mais tarde. E esse lapso temporal tem ocasionado também um tanto quanto de morosidade no processo de aceleração, que tenderia a acompanhar outros serviços, inclusive, né? Então, a gente pensa que, por exemplo, a competência do município tem seguido essa lógica nas diversas facetas da distribuição dos serviços ou da operacionalização dos serviços, exatamente por uma demanda que é clara, né?
que é exatamente a localidade, a capilaridade organizacional, né, que tem o Estado no município, no ente federativo municipal, né, de conseguir resolver os problemas locais, né, sobretudo no campo da segurança pública, que tem uma grande, e aí estamos falando exatamente sobre prevenção às violências, né, Jadson? Esse fenômeno que é extremamente complexo, multifacetado, é um fenômeno que tem, inclusive o próprio conceito da violência em si, quase que a gente não consegue de fato ter um conceito que consiga abarcar todos os tipos de violências, né? A OMS tentou inclusive traduzir de forma mais didática, mas não consegue contemplar todas as especificidades, entretanto nos serve muito para pensar políticas públicas. Mas é esse campo da prevenção da violência, que é alvo desse debate, inclusive, dentro da esfera municipal, que se torna muito complexo para que o Estado administre, né? E administrar ou gestar, ou gerenciar, melhor dizendo, este campo na esfera municipal, tem sido, sem dúvida, um desafio. Um desafio por amarras legais, um desafio por compreensões de que o município, em tese, não participaria, né? Desde essa perspectiva que eu mencionei no início lá, de uma ordem constitucional que pensou relegar para os estados ou para os entes estatais, né, a proeminência da segurança pública, né? Mas, com o passar do tempo, foi se comprovando, de fato, o grande potencial, né, de resolutividade dos municípios em algumas dimensões, porque em outras dimensões a gente tem que, de fato, começar a discutir sobre a capacidade de alguns municípios, né, em resolver problemas, né, no campo da segurança pública. Então, assim, existe uma grande probabilidade dada ao município pelo fato de estar localmente situado, mais próximo dos munícipes, mais próximo dos cidadãos, né? das dificuldades, inclusive, que tenderão a ser administradas de forma diferenciada, porque diferenciados são os problemas dentro do campo da segurança pública, né? Diferenciadas são as culturas, diferenciados são as comunidades, inclusive, que beberão de políticas específicas para tratar e para serem administrados. Então, essa complexidade é o que traz para o município, inclusive, a necessidade de ele se preparar, né, administrativamente, com recursos específicos, com formação específica de seus agentes, inclusive, e de um design organizacional mais fluido, que consiga dar conta, inclusive, dessas especificidades ou dessa discricionariedade que impregna o campo da segurança pública, né? É uma discricionariedade que precisa necessariamente dialogar com o potencial de capacidade do Estado de ser rápido, mas de ser eficiente, né, no processo de resolução dos problemas. Então, assim, você me diz que o município ele tem um potencial para, né? Eu te perguntei qual seria a competência. E aí você me disse, já trouxe na sua fala, falou um pouquinho das competências constitucionais, né? Mas me disse que o município tem um potencial para e deve se preparar para isso, porque, me desculpe se eu fiz uma leitura equivocada, mas me pareceu que você me disse que a descentralização das políticas, elas estão seguindo esse caminho, né? A saúde seguiu esse caminho, a educação também já tem grande parte que já está, né, sobre responsabilidade administrativa e financeira dos municípios, e talvez, no futuro, a gente siga esse caminho. Então, que é preciso se preparar, que tem potencial. Perfeito. Exatamente. Eu queria fazer um link do que você falou e passar a palavra para a Jadson, porque, como você fala, é no município que as pessoas moram, é lá que o problema acontece, né? Então, é na porta do prefeito, e aí a gente tem aqui, eu acabei não copiando, porque eu faço um rascunho, viu, gente, do estudo todo aqui. Essas lives têm me trazido um volume de conhecimento que eu não sei depois onde é que eu vou guardar. Eu peguei no Observatório Municipal de Segurança Viária, que 58% dos municípios brasileiros são menores de 100 mil habitantes. E na Bahia, peguei na SEI, Jadson, que mais da metade dos municípios da Bahia possuem menos de 20 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, né? Então, eu queria que Jadson me falasse um pouquinho o que é que ele pensa, o que é que ele traz de conhecimento da SEI desses municípios pequenos no que tange, já que Derim disse que tem a potencialidade. Mas e a capacidade? Né? E aproveitando a fala, eu vou te perguntar, Jadson, o que ocorre nesses municípios pequenos que, por
por coincidência ou não, são os maiores clientes que nós temos, são municípios com menos de 20 mil habitantes na nossa empresa. Então, ele tem potencial para assumir essa política. Daqui uns anos ele vai precisar fazer isso, porque é um caminho. Mas o que acontece lá? Me conta um pouquinho aí o que acontece nesses pequenos municípios e dessa capacidade administrativa a partir do olhar das informações que você tem. Observe, fazendo a ponte, né, com que o Derim falou inicialmente, na história brasileira a gente observa que o Brasil, desde o surgimento como nação, teve 7 constituições. Em todas elas, a segurança pública ela era responsabilidade das províncias e depois como república dos estados, né? E enquanto você analisa a Constituição Federal de 88, de como é o sistema dos serviços públicos, tanto da educação quanto da saúde, você são esses serviços, né? Os entes federados têm participações equilibradas na prestação de serviços públicos à população brasileira. Só que quando você analisa especificamente a área da segurança pública, você analisa a partir do artigo 141 da Constituição, você observa que está concentrada essas atividades de atuação da segurança pública, sobretudo na mão do Estado, né? Na mão dos governos estaduais. Só que, paralelo a isso, a gente observa que boa parte dos recursos da segurança pública, eles estão voltados também para o Estado, né? Para os governos estaduais. Como a gente sabe, é responsabilidade do governo estadual o policiamento ostensivo e o policiamento investigativo. O policiamento ostensivo, que é feito pela Polícia Militar, e o policiamento investigativo, que é feito pela Polícia Civil. Então, grande parte dos recursos da segurança pública, quando são desagregados, 85% fica a cargo dos estados, né? Concentrado nas polícias militar e civil. Ainda existe também o Corpo de Bombeiros, que tem uma parte nessa prestação de serviços de segurança, dentro de um conceito bem amplo. 10% é da federação, né, da União. A União é responsável por 10%. Os municípios, 5%. Em teoria, Jadson, Oi. você trava um pouco para mim. Tá travando. Tá travando para. Veja se você consegue um melhor sinal. Tá travando muito. Muito pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é a internet. Agora melhorou. Você estava falando dos percentuais de financiamento. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Aí o que é que acontece? A gente observa que grande parte dos gastos então vou falar um pouquinho mais lento. Grande parte dos gastos com segurança pública está concentrado nos estados brasileiros, né? Os municípios concentram apenas 5% do total dos gastos. Isso com informações recentes de finanças públicas, 2018 e 2019. Ainda está oscilando? Não, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente vai para a estrutura dos municípios, o estado da Bahia atualmente ele tem 417 municípios, né? De 417, apenas 17 municípios são considerados de médio porte, ou seja, tem acima de 100 mil habitantes. E pouco menos da metade desses municípios tem menos de 30 mil habitantes. Então, a gente observa que o estado da Bahia ele é um estado onde a concentração regional, sobretudo na região litorânea, região metropolitana, com pequenas ilhas espaçadas no interior do estado. Você tem Vitória da Conquista, que tem 330 mil habitantes, Feira de Santana, que tem 630, Juazeiro, que tem 220, 210 mil habitantes, e Barreiras, que tem outra quantidade de 150 mil habitantes. Os demais municípios são municípios estruturalmente muito pequenos, né? Existe uma estrutura pequena desses municípios. E como agravante disso, a gente observa que boa parte desses municípios, devido à ausência de dinâmica econômica para movimentar esses municípios, tem um nível de arrecadação municipal muito baixo. A gente sabe, dentro da teoria, que um município, para manter as suas funções, um município no Brasil especificamente, para manter as suas funções administrativas, tanto da educação, quanto da saúde, quanto funções internas, no nível de qualidade alto, ele precisa ter
em torno de 30% de sua renda própria, derivada de atividades que o município presta, né? Os outros 70% seriam provenientes de recursos e transferências. O que a gente sabe especificamente é que em torno de 10% dos municípios do estado da Bahia, ou um pouco menos disso, eles têm até 30% de financiamento próprio. Ou seja, os municípios do estado, eles convivem com uma renda muito pequena e sobrevivem principalmente de transferências internas, tanto do Fundeb quanto do Fundo dos Municípios. Então, isso é um problema extremamente delicado, porque boa parte desses municípios não tem uma estrutura de finanças públicas adequada, não consegue prestar serviços de qualidade para a sua população e ainda não tem uma expertise em segurança pública. E aí a gente está... Deixa eu te interromper um pouquinho em relação a isso. Né? Quando a gente começou a descentralização da saúde, lá na década de 80, os municípios também não tinham dinheiro, né? E esse dinheiro estava concentrado na mão de outros entes. E isso foi um processo que foi a par e passo se passando a responsabilidade e o financeiro. Né? Então, eu acredito que isso que você pontuou muito bem colocado, né, é uma barreira a ser vencida. Até porque a gente sabe que a descentralização de recursos, ela traz consigo uma aproximação do problema, porque aí eu já peço para você nos contar um pouquinho sobre os problemas que estão ocorrendo nesses municípios que, por hora, não têm dinheiro e também não têm expertise ainda, porque não fazem. Né? Então, assim, a gente tem um abismo aí de transpor essa questão de descentralização, se é que isso vai ocorrer, depois a gente vai ouvir um pouquinho também de Dorin mais essa questão. E a gente tem o abismo da expertise, vai começar por onde? Vai começar a fazer o quê? Né? Então, a gente ficou muito claro de que o município hoje, ele depende, a grande parte dos municípios da Bahia, que você falou aqui, me corrija se eu não entendi direito, eles são extremamente dependentes de recursos federais, né? Então, acima de 70 que você falou, de dependência? São geralmente... Só tem 30% de... Sim. Então, muito dependente do recurso federal. Então, hoje ele não conseguiria, em muitos casos, a não ser um Madre de Deus da vida, né? Tem um PIB per capita lá em cima. Né? Mesmo assim, a expertise a gente teria que batalhar, e eu acho que isso vai ser um caminho natural, né? Mais ou menos isso. Mas na porta desse prefeito, que tem este pouco dinheiro aí que você acabou de nos relatar, né? E que não tem essa obrigação constitucional ainda de fazer todo o processo de intervenção da segurança pública, o que bate a porta, Jadson? O que grita de problemas nos pequenos municípios? O que a gente consegue captar é que quando você analisa o fenômeno da violência no estado da Bahia, a partir de indicadores que estão disponíveis, a gente observa que há um espraiamento da violência que antes era concentrada em grandes centros urbanos, né, Salvador, região metropolitana, por questões de dinâmicas urbanas, que está ocorrendo um espraiamento para municípios de pequena estrutura. Né? A Secretaria de Segurança Pública, com quem eu faço trabalhos paralelos, ela, na verdade, tem um foco de atuação que são 40 municípios prioritários. Eles desenvolvem um plano chamado, que é o Planesp, né? Plano do Estado de Segurança Pública, e dentro desse plano, eles concentram 40 municípios prioritários, que são os focos de ação da segurança, né? Foco para diminuição de indicadores de criminalidade, de homicídios. Só que quando a gente faz uma análise desse fenômeno da violência separado por municípios de grande porte, municípios de pequeno porte, ou os municípios prioritários e os não prioritários, a gente observa que nos anos recentes o crescimento da violência foi muito maior nesses municípios menores. Né? Os municípios, às vezes, com 5 mil habitantes, com 10 mil habitantes, quando ocorre uma morte por algum tipo de violência, alguma morte por homicídio, ou algum tipo de disputa por meio do tráfico de drogas, isso quebra uma estabilidade social dentro do município que acaba acarretando diversos problemas. Acaba desenvolvendo uma série de questões muito grandes. E, paralelo a isso, a gente observa que, muitas vezes, o gestor desse município pequeno, ele não está preparado por essa onda repentina, né? Por esse acontecimento da morte inesperada de algum indivíduo. E aí é que está o X da questão, né? Porque não há essa preparação técnica do indivíduo para isso, e como não há uma preparação técnica do indivíduo para isso, não há uma estrutura, muitas vezes, também para combater esse tipo de criminalidade, a gente observa que
problemas maiores podem surgir. Um exemplo muito claro disso são os acontecimentos relacionados a assalto a bancos, né? Municípios do extremo oeste do estado, municípios do nordeste do estado, a gente vê uma crescente de casos de assalto a banco, porque não há uma estrutura de segurança pública nesses municípios e a facilidade de rota de fuga permite com que os bancos sejam assaltados. E o que é pior, além de trazer risco para a população, as agências bancárias, como foi definido recentemente pelo Banco do Brasil, estão fechando nesses municípios pequenos. Sim, sim, verdade, verdade. E precisa do dinheiro, que precisa ter acesso a banco nesses municípios, acaba sendo prejudicada grandemente, né? Porque não há algum tipo de proteção que acabe, né, impedindo, coibindo a ação desses bandidos de assalto a banco, né, mais especificamente. Ok, Jadson. Você foi muito brilhante aí na sua exemplificação, né? Nos deu um retrato do que está acontecendo. Mas eu já vou passar a palavra para Ideurim e vou provocar ele na seguinte situação. Nós temos esse cenário, meu amigo. É um cenário que é real. Mas a gente não quer esse cenário. A gente não quer, tá? Então, a gente está vendo esse retrato, mas atrás desse retrato deve ter uma série de causas e que eu acredito que não seja só a falta de polícia. Eu acredito que tem outras coisas. Eu queria ouvir de você o que nós precisamos saber, o que é que está na raiz do problema antes da gente passar a apontar possíveis, né, ideias e esperanças que nós tenhamos no futuro para que os municípios possam assumir alguma parte desse processo de segurança, que eu volto a dizer, eu sou leiga, mas para mim não é só polícia. Então, Ideurim. Você está certíssima, né, Manu? A segurança pública não é só polícia. E não deve ser considerado como sendo um campo somente policial, porque aí seria uma visão policialesca da segurança pública, que só tenderia, na verdade, a gente minimizar a participação de outros atores sociais, de outras agências estatais, de outras organizações que têm o dever, o papel e que precisam, de fato, se irmanar junto ao Estado para tentarmos construir juntos, a várias mãos, esse processo de geração de paz. Que inclusive é o título de um projeto que hoje a Secretaria de Prevenção à Violência, a qual faço parte, né, está desenvolvendo, né, um programa Geração de Paz. Né, porque essa também é uma das soluções, já que você perguntou, mandou aí uma das soluções. Né. Então, assim, inicialmente, antes de a gente pensar em responder a sua pergunta, é necessário que a gente comece a refletir sobre esses dados que foram muito importantes que Jadson trouxe para a gente. Né. A questão do espraiamento da criminalidade. Lembrando que violência é um conceito muito mais amplo do que criminalidade. Criminalidade se submete necessariamente a um dispositivo da anterioridade, um princípio da anterioridade da lei penal precisa ser crime previamente dito no dispositivo do Código Penal para que de fato seja considerado como crime. Mas algumas das violências, desordens e algumas das desestabilizações sociais, elas são muito importantes, embora não possam ser consideradas crimes. Né? E isso o Estado também precisa pensar em administrar de forma eficiente e eficaz. Ideurim, me permita. Okay. Só a título de curiosidade, me dê um exemplo de alguma desordem que não seja tipificada e, portanto, não pode ser considerada crime, porque não tem lei anterior que a preveja, mas que seja extremamente importante na dinâmica dos municípios. Só um exemplo assim para a gente... Nós temos vários conflitos pré-criminais, em sede pré-criminal, inclusive, né, que a polícia, por vezes, pode ser chamada, algumas desordens sociais, por exemplo. Né? Vamos pensar em uma rua que, por exemplo, pode ser ocupada por determinado grupo, que reivindica o direito e tal, atinge alguns direitos de outros, e aquilo é considerado como balbúrdia, mas não é crime, eles estão associando a direitos. Então, assim, existem um sem número de práticas sociais que podem trazer desestabilizações nas relações sociais e que é preciso que o Estado se prepare para mediar em sede pré-criminal, inclusive, para que isso não se transforme em crime, em violências mais duras, objetivando a interrupção do que a gente chama de espiral do conflito, né? Então, assim, são questões mais de ordem de proximidade ou de controle, de manutenção da harmonia social, que faz com que o Estado ele proveja ou ele estabeleça um processo de administração territorial, de relacionamento sociocomunitário, que faça esse papel antes da própria caracterização, né, do próprio fenômeno criminal. Além de que
isso aí já é uma outra questão agora, mesmo sendo crime, existem outras alternativas muito mais eficientes e eficazes do que necessariamente somente o aporte contínuo penal do dispositivo de controle, né? Aprisionador, encarcerador. Essa já é uma outra perspectiva que é necessário que a segurança pública também se esgarce as suas potencialidades para que comece a contemplar, até porque, em algumas medidas, o próprio fazer punitivo penal tende a recrudescer mais ainda o processo de desigualdade e de violências, segregações que tendem a fechar o ciclo da própria violência social como um todo. Então, assim, voltando só a gente pensar nessas questões, né? A Jadson falou aí sobre a questão do aumento da criminalidade nos municípios menores, isso é uma realidade. Isso é uma realidade por N fatores, né? Desde a migração da criminalidade sendo combatida ou sendo enfrentada nos núcleos urbanos maiores e tendem, né, aos seus entes ou perpetradores saírem e se dissimularem ou fugirem para cidades menores, isso é uma possibilidade. Como também a prática quanto mais, inclusive, a aprendizagem social do crime, ela vai junto, por vezes, com esse agente ou com esse perpetrador, para localidades em que não tem essa expertise, e aí existe necessariamente uma mudança, inclusive, do padrão criminal de determinada cidade pequena, quando, por exemplo, algum grupo de pessoas de cidades maiores se instalam, né? Existe uma certa difusão da aprendizagem social criminógena daquelas práticas. Isso é uma realidade que a prática policial tem considerado. Mas existe um outro dado também que é importante, que é a interpretação sobre esse fenômeno dos roubos a bancos, né? Que é um ponto fora da curva dentro do espectro criminal de todos os outros, de todas as outras formas, né, criminais de se verem, se estabelecerem. O assalto a banco, na verdade, ele acaba tendo um potencial de expressão, né, de terror, de medo, né, muito grande nos municípios pequenos, né? Mas ele sai de um padrão ou do padrão que a maior parte dos outros crimes acontecem, né? Sobretudo pela sua intencionalidade, pela sua forma de atuação, né? Pelo objetivo, inclusive, aí tem alguns estudos antropológicos que nos ajudam a entender, inclusive, o processo de organização mental e da administração, né, do crime, criminal mesmo, de grupos, que foram antropólogos que foram estudar, inclusive, as motivações da organização criminosa de assaltantes a bancos, né, que nos ajuda a compreender que, inclusive, é um crime que é bem diferenciado, né? E por ser diferenciado hoje, o Estado da Banha, inclusive, está no próprio Planesp, né, indicadores para a atuação específica contra esse crime, porque é necessário que se instrumentalize para isso, né? Só que isso está no Planesp, no plano estadual. Entretanto, como é que o município ele participa disso? Aí temos claramente limitações, né? Limitações de ordem administrativa, de competência, limitações de ordem estrutural, de recursos. Isso sim é uma realidade, né? Mas é bom pontuar essa diferença, porque isso é importante na hora que a gente menciona o crime de roubo a banco dentro de uma seara junto com outros crimes, né? A interpretação da forma criminal do roubo a banco se distancia da maior parte dos outros crimes de menor potencial, de menor porte, mas que são também importantes para a administração municipal ou estadual, né, controlá-los. E aí você me pergunta, quais são as raízes, né? Olha, falar sobre as raízes e falar sobre as raízes da violência, isso remonta à própria formação do Estado brasileiro, né? Sobretudo dentro do contexto de compreensão do modo de produção da violência social, de como ela começa a se manifestar desde a época, né, da escravidão, né, desde a época da formação do Estado Nacional, perpassando inclusive pelos momentos republicanos, né, do imperialismo para o republicanismo, né, com o coronelismo, tentando manter a relação da violência do Estado, inclusive, né, a manutenção das elites dominantes, passando agora já para o processo de redemocratização, com gerencialismo, enfim. E a tentativa de trazer instrumentos mais eficazes no campo da administração pública, ferramentas, inclusive, do mundo privado, para tentar trazer um aporte mais consolidado na avaliação dos resultados e tal, enfim, né? Tudo isso são formas de se tentar observar a possibilidade de intervir nesse cenário. Só que sua pergunta ela é muito
complexa porque ela remonta exatamente ao modo de produção. Não tem como a gente pensar em resolver o problema da segurança pública sem a gente resolver e tocar de fato na causa da segurança pública, que ela é histórica. Na causa da violência, que ela é histórica. Né? Não tem como a gente, por exemplo, resolver um problema de um conflito entre vizinhos quando a raiz é o preconceito racial que existe entre um e outro. Né? Quando a raiz é o preconceito homofóbico entre um e outro. Né? Quando a raiz é o preconceito de classe entre um e outro. Né? Não tem como a gente tentar administrar o território quando o próprio território está segregado ou separado, georreferenciado, geoterritorializado em suas próprias violências, porque o sentido de comuna, né, se diferencia, de comum a todos, se diferencia porque os estratos sociais eles não dialogam entre si e não se veem empaticamente com os cidadãos. Então, assim, são questões que são muito mais sérias e que transitam para uma administração do Estado que acabam trazendo dificuldades. E nisso se manifestam várias violências, dentre elas a violência doméstica. Que a Lei Maria da Penha, inclusive, foi estabelecida para tentar conter, e ainda bem que foi estabelecida, mas não haverá a mudança se nós não tivermos um processo de desaculturação. Oi, Daurinha, obrigada. Eu vou passar para Jadson, porque vocês dois vocês são tão brilhantes nas explanações que aí eu fico querendo botar vocês para conversar. Daqui a pouco eu vou sair aqui, aí eu vou pedir para um ficar fazendo pergunta para o outro. Jadson é estudioso da violência, né? Então, assim, ele traz para a gente alguns desconfortos que são importantes, porque eu já li em algum clássico, não sei nem se foi na Bíblia, que a gente vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Então, eu acho que a gente tem que sentir um pouquinho dessa dor que a gente sente todo dia, mas a gente acaba não racionalizando, não estruturando, da violência. Então, ouvir números sobre a violência nos faz pensar na violência do cotidiano, que às vezes a gente acaba normalizando. Fazendo um paralelo com a pandemia, eu lembro que há um ano atrás, quando iniciou a pandemia, chegou um dia que morreu 400 pessoas e eu estava assistindo o jornal com meu esposo e falei assim, poxa, caiu um avião no Brasil. Hoje, eu não estou ligando mais o jornal, e eu pego depois os dados aqui oficiais, porque me deixa muito triste, muito abalada, de verdade, né, com o sentimento das pessoas. Está morrendo 2.000 pessoas, e a gente tá igual o sapo que entrou na água fria, e a temperatura foi aumentando, e a gente morreu cozido sem perceber a hora de pular, tá? Então, olhar para os dados da violência nos traz a dor, né? Eles estruturados, eles batendo assim na cara da gente, nos traz a dor, e por isso eu quero futucar, para que na hora que a gente começar a dizer, olha, município, você pode ir por aqui, você pode começar a fazer isso mesmo com 5% do recurso que você tem, mesmo com recurso nenhum, com a estrutura que você tem em outros setores, eu sei que você vai falar sobre isso, Ideurim, mais à frente. Mas assim, Jadson, já que o Ideurim puxou aí a Lei Maria da Penha, a gente tem também alguns marcos importantes, além da Lei Maria da Penha. Eu sou leiga, tudo isso eu aprendo ouvindo de Jadson, viu, Dani? Eu sei que a gente teve alguma questão do armamento também, o Estatuto do Desarmamento, ou foi do armamento, já isso aí que vai falar, e eu queria saber dele se ele tem dados, tanto sobre os feminicídios na Bahia, e as dificuldades que a gente tem de tipificar um feminicídio, que eu sei que também tem alguma coisa sobre isso, e falar também do que, se houve alguma mudança perceptível nos estudos dele em relação ao Estatuto do Desarmamento. Então, vou passar para a Jadson e depois a gente já vai começar a aderir nos enfrentamentos, tá? Nas experiências que vocês veem. Então, Jadson, com você, lance aí sobre a gente essa dor um pouco, para que a gente possa refletir o quanto é importante essa live de hoje. Quando a gente começou a pesquisar sobre violência e criminalidade, a gente começou a estudar dentro do âmbito acadêmico, né? Dentro do mestrado na UFBA. Só que, devido às contribuições que nós conseguimos, grande parte desse trabalho foi migrado para a Secretaria de Segurança Pública. Então, durante os anos recentes, todas as análises que a gente tem feito sobre violência, criminalidade, violência contra a mulher, violência por armas de fogo, elas estão centradas para a segurança pública do Estado, né? A gente desenvolve análises específicas junto com dados e informações que eles contribuem para a gente. O que a gente consegue captar é que, por exemplo, o Estado da Bahia hoje tem 14, 15 milhões de habitantes. Estado onde há um número muito elevado de mortes, sobretudo de mortes por armas de fogo, né? Quando a gente analisa, por exemplo, outros estados da região Nordeste, a gente observa que não há uma concentração tão grande de mortes por armas de fogo quanto no estado da Bahia. E quando a gente analisa especificamente o município de Salvador, a gente observa que essa participação ela é maior ainda.
Então, o que é que a gente... A gente sabe que existe no Brasil, desde 2004, uma lei que proíbe o acesso a armas por parte de civis, o chamado Estatuto do Desarmamento. Embora a legalização para o acesso às armas, hoje em dia, sobretudo a partir de 2000... Jadson, está cortando muito. Tente se posicionar num lugar mais firme da internet, por favor. Se cortar, por favor, me sinalizem. E o Derim faz... Se ficar oscilando muito, sei só, Jadson, tá oscilando... Tá cortando muito, Jadson. Tá cortando muito? Tá oscilando muito. Muito. Eu parei em que parte? Me ajudem aí para eu puxar o fio da meada de novo. Em qual parte que oscilou menos? Foi na parte... Você estava falando sobre as mortes de armas de fogo no estado da Bahia, que é muito alto, sobretudo em Salvador. Pronto. Tá? E aí você foi começar a falar sobre o armamento dos civis. Pronto. E aí o que é que... Agora, tente se estabilizar mais na internet, porque sua imagem já está um pouquinho desfocada. Então, veja aí se é o ponto que você está, se não tem como você chegar num lugar mais fácil da internet. Até que você desliga a câmera um pouquinho, se reposiciona, você fica à vontade. Não, é que eu acredito que não. Acho que a internet mesmo que deve estar falando. Acredito eu. Mas eu vou continuar. Ok. E aí o que é que acontece? A gente observa que, analisando isso separadamente, né, o estado da Bahia, o município de Salvador, tem um contingente muito grande de mortes por armas de fogo. E isso não é tão frequente em outros estados da região Nordeste, por exemplo. E existe uma cultura que a gente, né, discute por aí, dizendo que o nordestino geralmente comete muitos crimes por arma branca, né? Por meio de... E na Bahia tem uma concentração muito grande de armas de fogo, enquanto que outros estados da região Nordeste, como por exemplo, Pernambuco, Paraíba, Ceará, muito grande de mortes por armas brancas. E quando a gente observa isso, a gente está diante de um problema, porque o Estado brasileiro ele define armamento que é limitado o acesso por arma de fogo por civis. Sabe-se isso por quê? Porque o acesso à arma de fogo ele é um predisposto à pessoa cometer diversos crimes. Então, o estado da Bahia é um estado onde há um número muito elevado de homicídios, comparado inclusive com São Paulo. São Paulo, que é o estado com o maior número de população no Brasil, e também é um estado onde há uma concentração muito grande de mortes por armas de fogo. Existem algumas explicações por trás disso, né? São Paulo, por exemplo, só a título de curiosidade, hoje em dia a cena criminal do estado ela é concentrada na mão de uma única facção criminosa. Então, existe algumas explicações, sobretudo plausíveis, que diz que a concentração do crime nas mãos dessa facção criminosa acaba reduzindo os casos de violência dentro do Estado. Enquanto que no estado da Bahia há uma fragmentação muito grande, né, desses casos de facções que dominam a cena criminal dentro do Estado. Então, a gente observa que isso é um problema que deve ser investigado, né? É um problema que deve ser enfrentado quando a gente analisa separadamente apenas esses dados, essas estatísticas. Nós temos há pouco mais de 2 anos um estudo um pouco mais aprofundado para identificar... Ainda está travando muito. Está prejudicando bastante o entendimento. Está oscilando muito. Eu acho que você poderia procurar... A internet é do celular, desculpe. Não. É do celular? Não, é do Você não modem. poderia chegar mais próximo do roteador, não? Chegar mais próximo ao modem? Peraí. Talvez melhorasse. Pessoal, desculpe, pessoal. Eu paguei a conta, o modem... Isso acontece. Tecnologia é assim mesmo. Ficou mais bonito até com essa foto aí atrás. Olha esse quadro. Muito bem. Só os gatinhos na live hoje, viu, gente? São inteligentes e bonitos. Então, vamos lá. Ainda tá um pouquinho... E Deurim, você quer comentar um pouco, enquanto o Jade se estabiliza aí a internet? Ele falou um pouquinho sobre, por enquanto, né? Eu pedi para ele discorrer sobre a questão da Lei Maria da Penha, dos feminicídios, e sobre o Estatuto de Desarmamento, o que é que isso provocou. E aí ele começou a dizer sobre o armamento dos civis. Você quer comentar um pouco sobre isso, enquanto ele estabiliza? Desculpe.
Bom, eu não consegui entender muito bem o que Jadson, né, disse, mas, a princípio, em termos de Lei Maria da Penha, ou de violência doméstica, eu costumo dizer que a violência que veio para pôr em xeque a competência do Estado de conseguir resolver algum tipo de processo de violência, né? Porque, de fato, é algo que é extremamente complexo, né? Por vezes envereda por outras questões, que são questões de ordem socioculturais, de uma estrutura histórica que nós já sabemos, né, patriarcal, bastante conservadora, e que se espraia nas atitudes cotidianas dos relacionamentos e vitimiza a mulher, né? Mas a semelhança desse problema, e um problema que tem acontecido muito recorrentemente, não apenas com armas brancas, mas também com armas de fogo, que é a morte de mulheres também com armas de fogo, que dialoga um pouco também com essa dimensão, né, da criminalidade que se acentua pelo uso da arma de fogo, né? Que é um outro tema que Jadson já tocou aí, né? Que uma das partes que eu consegui ainda compreender e que eu consegui entender que o Jadson tocou, e ele acaba polemizando o controle do Estado, né? Quando ele fala, por exemplo, que em organizações criminosas que mantêm o controle territorial, você tem uma diminuição do crime, né? Quando, na verdade, em outros espaços, em outros territórios onde não há esse controle por parte de uma organização criminosa, você tem um aumento do crime, né, pela arma de fogo. Não foi isso, Jadson? Está oscilando ainda? Ou melhorou? Melhorou agora um pouco. Melhorou. Agora só melhorou. E é interessante a gente começar a pensar que isso pode ser, de fato, sim, né, uma realidade. Entretanto, isso não significa ausência de crime, de um crime pernicioso, né, quando existe, por exemplo, uma ruptura do código, né, de um controle criminal do tráfico de drogas, aí que vai haver, está tudo bem, tem segurança, como é que é isso? Né? Não tem. Né? Não tem. É necessário que a gente desmistifique uma coisa da outra. Entretanto, isso não dialoga com a manutenção da atual estrutura da política criminal, né? Porque o motor que mantém a organização criminosa do tráfico de drogas é um motor que é econômico, né? A gente não pode perder de vista que é uma sociedade do consumo, é uma sociedade que tem o consumo como um valor. Eu destaco exatamente Richard Sennett, né? O capitalismo e a corrosão do caráter. A gente pensar nas possibilidades, inclusive, de administrar a vida para além desse potencial consumista, é começar a perceber que existem elementos produzidos pela lógica própria pós-moderna que produz exatamente a estratificação social, né? O desprezo de alguns valores societais, como a ética, a legalidade, o respeito, inclusive, exatamente por um outro valor, que é o valor do consumo. Então, assim, o motor econômico que gira o tráfico de drogas é um motor que é praticamente impossível de ser combatido se a gente não desconstruir o atual modelo que nós temos, né, de enfrentamento na política criminal brasileira. Né? Basicamente, falar sobre isso é falar também sobre os nossos valores que nos tocam e nos fazem enxergar com especial preconceito sobre a questão do relacionamento com as drogas especificamente, porque com o passar do tempo a gente vai percebendo, inclusive com dados estatísticos que não tem como não perceber a grande assimetria, né, e às vezes contradições que existem entre um padrão consumista de determinada droga que é lícita, que mata mais do que outras que são ilícitas, né, mas a própria guerra às drogas acaba matando mais. Então, assim, como é que é isso? Né? Que contradição é essa? Então, assim, falar sobre isso é falar também sobre a nossa atual estrutura de valores que permeiam o controle do Estado e a legitimação da sociedade dentro desse potencial de controle por parte do Estado. Ok, Teorim. Obrigada. Vamos voltar para a Jadson. Estou estabilizada boa agora, amigo. Eu acho que foi, enfim, não sei, mas ficou melhor. Espero que isso fique melhor. Então, Idorim ponderou um pouco sobre a questão do controle de armas, do tráfico de drogas e da questão da maior ou menor violência nos locais que estão controlados e como a gente pode refletir sobre isso é a verdade, né? E agora eu queria que você retomasse a sua fala em relação ao retrato que você tem em relação à violência doméstica, aos feminicídios, melhor dizendo.
né? O que é que a gente tem visto aí nos municípios? E o que é que você pode dizer sobre isso? Quando, na verdade, hoje em dia, a lei, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei de Feminicídios, elas são consideradas internacionalmente como um dos instrumentos legais mais bem elaborados para combater a violência, para enfrentar a violência contra a mulher, a violência de gênero contra a mulher especificamente. Só que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela abarca todo tipo de violência contra a mulher, seja física, psicológica, é um guarda-chuva que abarca todo esse tipo de todo tipo de ações que prejudiquem a mulher pelo fato dela ser mulher. Só que, em 2011, a partir de uma investigação da estrutura que estava sendo empregada para a aplicação da Lei Maria da Penha, observou-se que ela não estava conseguindo reduzir o número de violências contra as mulheres e não estava conseguindo reduzir também o número de feminicídios. Então, o Estado brasileiro definiu que era necessário implementar uma medida legal que combatesse o feminicídio. Quando a mulher ela chega a ser vítima de feminicídio, ela já passou por uma sequência de violências. A mulher ela não é morta de ser mulher de uma hora para outra, né? Ela segue um extrato de violência. Aí, quando nós analisamos dados, a gente fez recentemente um trabalho para a SSP, justamente que nós analisamos todos os casos de feminicídio na Bahia. De 2017, a lei foi implementada em 2016, até 2020, né? Todos os casos de feminicídio. E na grande parte dos casos, a gente observa que o homem era o parceiro íntimo da mulher, que convivia com a mulher, o ex, era o responsável pelo caso, e que em grande parte dos casos já havia diversas queixas da vítima com relação a isso. Já havia alguns questionamentos, já havia conhecimento da que a vítima ela se queixava a respeito disso, né? Então, é um problema que o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Essa implementação da lei de feminicídio, a implementação da Lei Maria da Penha, ela, de fato, é o Estado tomando a frente disso. Porque, embora ocorra dentro do domicílio, embora seja um tipo de violência onde o espaço doméstico é o principal local, o Estado ele deve intervir isso, porque é um tipo de crime que acaba prejudicando a vida das mulheres. Só para você ter uma noção, são 377 vítimas de feminicídio no estado da Bahia, especificamente de 2017 até 2020, né? E quando a gente tem acesso a essas informações, a gente observa que são casos muitas vezes assustadores na descrição do fato. E isso é importante a gente ter conhecimento disso, trazer isso a público, porque isso conscientiza as pessoas que muitas vezes conhecem alguém que está passando por esse sequenciamento de violência. E o que é mais curioso, a gente se perguntava se boa parte dos casos ocorriam nos municípios de grande porte. Na verdade, não é. Boa parte dos casos acontecem nos municípios de pequeno porte, né? E isso, as vítimas que têm acesso, que conseguem denunciar o tipo de violência que sofre. Então, o município também deve se preparar para isso. Quando a gente fala que o município deve se... não é só com a estrutura de segurança pública, mas com a estrutura de serviço social, com a estrutura da área de saúde também. Porque uma violência sofrida pela mulher, ela não está exclusivamente relacionada só com a ação da polícia. Não está exclusivamente relacionada com o comportamento da polícia, né? Também com outras estruturas que tentam enfrentar isso, esse tipo de violência. Ok, Jadson. Muito obrigada. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na nossa estrutura. Nós já estamos com a hora de conversa, uma conversa boa. Dizer que, às vezes, parece que a gente está com uma conversa que vai e volta e que muitas vezes não está concatenada, mas aqui a gente pode ver, já que a gente conseguiu discutir um pouquinho sobre a competência, né, da União, do Estado, dos municípios, dentro dessa questão da segurança pública. Vimos que existem competências, ou melhor, problemas interseccionados, que os problemas estão no colo, muitas vezes, dos municípios, porque é onde não tem o dinheiro para poder enfrentar, não tem a capacidade técnica, muitas vezes, para pensar estratégias, mas é onde ocorre as desordens pré-crime, não é isso, capitão? Capitão não, colega Ribeirinho? Onde ocorrem crimes por arma de fogo, principalmente, onde ocorrem a violência contra a mulher, e aí não só a morte, mas diversas violências que vêm antes e que muitas vezes não são vistas como violência pela comunidade, nem pelas próprias vítimas, certo? Que a gente precisa fazer esse despertar. Os assaltos a bancos,
que a gente viu aqui, embora Ideurim conseguiu colocar para a gente que o assalto a banco ele é um ponto fora da curva, é um crime diferenciado, né? E é mesmo, viu, gente? Teve um assalto lá em Sapé-Açu, perto da minha casa, e os relatos são assim, e as câmeras são uma coisa assim é uma indústria organizada. Então, assim, tudo isso acontece nos municípios, que vocês já falaram, tem pouco dinheiro, né, Jadson? O recurso está na mão de outro ente, que é quem detém, por hora, a maior responsabilidade, tanto administrativa quanto financeira, sobre a segurança pública. Mas vocês também falaram que segurança pública não é só o que a gente tem no imaginário comum, né? Que é colocar polícia com arma na rua. Não é isso, tá? Então, partindo desse contexto que a gente já construiu nessa conversa aqui, que a gente viu que tem algumas arestas, né? Inclusive de entendimentos, ficou claro aqui, né? Que tanto o Ideurim quanto o Jadson, eles trabalham em uma linha mais técnica, mais assim, focada para aquilo que está ali, o número está gritando, e o outro já puxa mais uma questão teórica da hipercomplexidade que está em volta no fenômeno, que é bom para nosso debate. Vou aproveitar aqui, vou dar uns beijos aqui em vocês, que chegou aqui. Chegou beijo para Ideurim de Vitória da Conquista, dizendo que você é excelente educador. Chegou um abraço para o professor Jadson, da equipe da FAMAN. A Miyuki está aqui, sempre falando aqui com a gente também, perguntou sobre essa questão do banco, por que ocorre tanto assalto a banco, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas o que a gente vai perguntar, agora vai bem de encontro aqui com o que eu estou vendo aqui, é horrível para mim olhar, Miyuki.Silva. Mas o maior problema é o recurso financeiro ou é falta de educação de qualidade? A gente já sabe que é intersetorial o problema, né? Este município, tanto o Jadson como o Ideurim, a gente tem agora mais 20 minutos para terminar e a gente precisa deixar um recado para esse gestor, para esse futuro colaborador com a administração pública, para quem for assistir para a gente. Nesse cenário hipercomplexo, onde os municípios ele não tem recurso específico para empreender ações mais substanciais no sentido de densidade tecnológica de segurança. Mas ainda assim, o que ele pode fazer? O que é possível? Quais são as experiências? E aí eu vou deixar primeiro com o Jadson e depois eu vou passar para o Ideurim e a gente começa a amarrar a finalização dessa conversa de hoje. Existem, na verdade, algumas iniciativas, né, que alguns municípios têm implementado. A mais popular delas, que a gente sabe, são os guardas municipais. Os guardas municipais, existe uma definição legal para os guardas municipais. Os municípios têm se empenhado em desenvolver ações implementação de guardas municipais, embora o guarda municipal não seja responsável pelo policiamento ostensivo, mas só a presença dele ali, isso também já tem comprovações disso, já inibiria determinados comportamentos desviantes, né? Comportamentos sociais desviantes. Então, os municípios têm sido estimulados para a implementação de guardas municipais. Eu tenho quase certeza, mas no estado da Bahia, em 2016... uma pesquisa da Munic, que é uma pesquisa que o IBGE desenvolve para os municípios, eram 232 municípios que tinham guardas municipais no estado da Bahia. Tinha uma quantidade muito grande, de 417, que ainda não tinham guardas municipais, ou seja, ainda há um campo grande dentro do estado de municípios para a implementação desse tipo de estrutura. Paralelo a isso, existem também os conselhos municipais de segurança pública, né? São os conselhos formados por parte da sociedade civil, pela administração pública, que visam discutir essas alternativas dentro da área de segurança pública. Essa é uma outra iniciativa também que a União, né, que o Estado brasileiro, está tentando estimular dentro dos municípios. Outra alternativa mais específica é que o SENASP, né, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela estimula, por meio de financiamento, ações municipais voltadas para a segurança pública. Então, a gente observa que, como o Emanuele colocou e o Ideurim colocou inicialmente, o que ocorreu na saúde e na educação nos anos 80, nos anos 90, que era a descentralização das ações de segurança, das ações para os municípios, elas acabaram ocorrendo, né? E parece que dentro da segurança pública isso também vai ocorrer futuramente. Então, há uma iniciativa dentro do Estado brasileiro para que os municípios eles assumam essa responsabilidade, possam contribuir mais dentro da área de segurança pública e não relegando isso exclusivamente para
o governo estadual, né, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Então, são algumas iniciativas que a gente observa que estão ocorrendo. Paralelo a isso, também é possível o município, por exemplo, determinar consumo de bebida, horários para consumo de bebida alcoólica, determinadas frequências em locais, a partir de análises criminais, né? Os municípios podem individualmente desenvolver análises criminais, verificar a presença de determinados fatores criminógenos e tentar implementar algumas ações, algumas limitações para que esse tipo de ações sejam evitadas. Bacana. E Deorim, já que Jadson trouxe como uma primeira ideia, né, resgatou, né, já que no caso já existem bastante na Bahia e no Brasil as guardas municipais, eu queria lhe provocar um pouquinho a respeito das guardas municipais. Eu não sei se seria essa a função, porque me parece quando a gente vê na lei, sou totalmente leiga, viu? Voltando a dizer. Quando nós observamos na lei que há uma distinção semântica de polícia para guarda, eu acho que já diz que é algo que não deve ser igual, eles devem ter uma função e um estilo diferente. Mas em alguns municípios que eu visito, eu acabo vendo uma grande similaridade das guardas municipais com as polícias militares. Então, é como se a guarda fosse uma polícia militar local, uma polícia militar da cidade. Então, como se fosse uma reprodução do papel da polícia militar no âmbito local, com algumas restrições que é dada pela lei. O que você vê com essa, que eu chamo aqui, eu não sei se é um nome leigo, uma militarização da guarda municipal, e se essa seria a função, e a partir dessa resposta você me traga outros exemplos de como o município pode fortalecer suas ações em prol da segurança pública. Bom, Manu, é necessário que a gente compreenda, né, o campo de tensões que historicamente se estabeleceu na tentativa de se abrir para o município a possibilidade de enveredar para o campo da segurança pública, né? Um campo que historicamente foi, como o Prof. Jadson, né, muito propriamente colocou, relegado ou restringido às polícias ou à administração estadual, do ente estadual, né? E alguns órgãos federais também, a união com os órgãos federais com as competências específicas, mas o mais das vezes sempre Estado, né? A maior parte, né? E esse campo de tensões é um campo que ele é bastante complexo, porque ele diz respeito, inclusive, às questões de possibilidade e potencialidade de outros entes enveredarem por adotar procedimentos e normativas ou que a lei não concebia, né? E que cultural e organizacionalmente também entra em conflito com as disposições de empoderamento dos órgãos ou de compartilhamento do próprio poder de dizer sobre o território. Então, assim, são tensões que acontecem e que têm acontecido, esgarçado pelo próprio processo de democratização e de busca por uma eficiência do Estado, que nesse caminho de descentralização tem visto o município como também alguém que pode contribuir, né, no campo da segurança pública, e é exatamente nesse campo de tensionamento que as guardas municipais elas vêm sendo estabelecidas, né? Tem poder de polícia, não tem poder de polícia, é polícia ou não é polícia? Em 2014 nós tivemos a Lei 13.022, né, que foi composta para regular, uma lei federal que foi composta para regular o estatuto, foi colocado como Estatuto das Guardas Municipais no Brasil. E embora já você tenha dito que lá que guardas municipais não fazem polícia ostensiva, mas tem lá claramente o princípio do patrulhamento preventivo das guardas municipais, né? Como é que é isso, né? Tem lá dito claramente que a competência específica da guarda, diante de uma infração penal, né, levar o autor do delito, né, ao delegado de polícia, né? E diz claramente que ela pode atuar sim, né, ressalvadas as competências dos órgãos estaduais e federais. Que campo de tensionamento é esse, né? É um campo, me parece, né, de alteração, de tentativa de alteração de uma estrutura de gestão, mas cuja lei ainda não conseguiu recepcionar totalmente o entendimento. Parece que a prática e a necessidade de um outro órgão, né, mais localmente interagindo com a segurança pública, está sendo proeminente, está sendo altamente demandado,
mas está sendo restringido por uma questão de perspectiva legal, jurídica, da competência jurídica mesmo de atuação do próprio ente federativo. Né? E aí estamos nesse momento histórico, né, de decidir se não é com alguns recortes, com alguns aportes ilegais que abriram a possibilidade, dando uma segurança jurídica para a atuação, que foi essa lei 3.022, né, que confere essa possibilidade de eles atuarem, né, no campo da segurança pública, né, levando a informação como um dado punitivo penal para o delegado, a fim de que isso se transforme, né, num processo inquisitorial, num processo penal. Compreendi. Ainda tá numa construção de identidade. Visão pessoal, né, limitada e submetida a equívocos, estamos ainda construindo esse processo de autorização expressa que não tem, eu creio que não terá como fugir disso. Né? Agora, sim, qual é o grande ganho ou a grande potencialidade da Guarda Municipal, diferentemente da polícia, ou a possibilidade de que a Guarda Municipal tem? Pelo fato de ser municipal, ela vai mais próxima, né, dos munícipes. Está mais próximo dos munícipes, está aí uma grande potencialidade da Guarda Municipal, que é trabalhar com a segurança ou com o perfil sociocomunitário. Né? Da identidade, né? Com a população local, o reconhecimento, muitas vezes, em cidades menores, até o respeito mesmo que a gente tem. Exatamente. Né? Então, assim, a própria vinculação. Lei 2022, estabelecer vínculos sociais, né? A própria lei, ela traz consigo essa carga, né, essa influência, esse direcionamento da localidade, da capilaridade, que tende a trazer um relacionamento, ou a evidenciar um relacionamento institucional no campo da segurança pública, que a Guarda ela pode se apropriar e ser altamente reconhecida pelos munícipes. Né? Então, assim, inclusive eu considero como tendo sido uma lacuna que as próprias polícias, ao longo da história, têm tentado preencher com algumas dificuldades, óbvio, né? As polícias, sobretudo as militares que executam a polícia ostensiva, né? O policiamento ostensivo, mas as guardas municipais, elas podem, né? Elas têm essa competência dada pela própria lei, né? De que essa segurança, esse relacionamento preventivo, sobretudo preventivo, junto com outras ações sociais, dentro do próprio município. E aí tem a questão da intersetorialidade dentro da esfera municipal, que é muito própria. Nós temos ali, por exemplo, o processo de violência, que dialoga com a Guarda Municipal, né, mas dialoga diretamente com o CRAS, né, com o Centro de Referências Assistenciais do território, Sim. que é municipal, né? Dialoga claramente com a saúde local, com os postos de atenção básica situados dentro do próprio território. Olha só as possibilidades ímpares aí de triangular, né, uma intersetorialidade municipal para lidar com o campo da segurança pública, mas de uma forma interseccionalizada. Sem falar na educação, que você deve ter esquecido de propósito. A educação é... Imagine, por exemplo, uma criança ou um jovem, um adolescente submetido a medida socioeducativa, né? Que precisa necessariamente de um acompanhamento do próprio Estado, não apenas só do Conselho Tutelar, mas de outros órgãos, inclusive, né? Onde ele precisa manter os direitos, inclusive a educação, e vai estar lá junto com os outros, né, com a comunidade escolar. Né? Como é que ele se relaciona para ser demovido de um processo, né, de afastamento, de apartamento ou de conflito com a lei? Né? Sabendo que os serviços eles são municipalizados e eles dialogam entre si dentro da perspectiva de integralidade do ser humano, dos direitos. E estamos falando de uma característica dos direitos humanos, né? Exatamente a integralidade. Né? Então, quando isso se manifesta enquanto violência a ser administrada pelo Estado, os serviços precisam observar a complexidade dessa integralidade para poder dar resultado. Se nós não temos uma segurança que dialogue exatamente com essas múltiplas dimensões que o processo de violência toca, a gente não tem eficiência do processo de controle da própria violência. Né? A gente não tem a devolução dessa pessoa, ou melhor, a emancipação dela para que ela própria seja estimulada a sair, a romper com o ciclo próprio da violência. Então, assim, o município é fundamental no campo da segurança pública ao observar essa intersetorialidade com seus próprios serviços. Né? Os comitês técnicos, por exemplo, os comitês gestores municipais que precisam dialogar entre si com trabalho, emprego e renda, por exemplo, dentro de uma perspectiva de prevenção terciária.
né? Já estamos falando aí de apenados, por exemplo, que precisam ser resgatados, ressocializados. Como é que fala sobre isso sem o trabalho da Secretaria, da Pasta Municipal de Trabalho, Emprego e Renda? Né? Como é que a gente pode dialogar com o empoderamento, com a inclusão social de pessoas que romperam o ciclo, né, da violência ou em conflito com a lei? Como é que ela pode ser incluída sem ter os seus direitos, inclusive, respeitados em sua integralidade, para que ela tenha condição, inclusive, né? Então, assim, ela está pagando a pena pelo que ela fez, mas ela continua sendo um ser humano que pode, inclusive, resgatar outras pessoas. Ela não precisa ser etiquetada para a morte e para a vala comum da vida ou relegada aos subguetos do mundo e da vida, porque isso fortalece mais ainda o processo de manutenção da própria violência social. Né? Isso a gente está falando de pessoas que enveredam, inclusive, dentro de uma primariedade, né, no campo punitivo penal, mas que por vezes não conseguem sair dessa primariedade e avançam mais ainda, né, com uma espécie de rotulação criminológica mesmo. Né? Então, assim, como é que é isso? Como é que a gente olha para isso e a gente não consegue ser demovido dessa ideia, sabendo que nós temos serviços que podem trazer essa integralidade em nível municipal, inclusive. Né? Então, assim, temos dificuldades com municípios? Temos. Mas é impossível de se promover alternativas? Não. É possível de que, por exemplo, a gente dialogue com as polícias estaduais dentro do campo do policiamento comunitário, que já tem uma expertise, inclusive, dentro dessas práticas, né? Para que as polícias estaduais possam munir os municípios de experiências produtivas? É possível. Né? Temos o campo aí do policiamento comunitário, que é altamente produtor de novas tecnologias, de novas experiências, que se debruça sobre um processo de descentralização, porque a filosofia da polícia comunitária ela é descentralizada, ela é descentralizadora. Né? Então, assim, ela rema contra um processo de militarização que é hermético e fechado. Né? Ela automaticamente empodera a comunidade, devolve a ela e reconhece que ela tem o poder, inclusive. Né? Então, assim, o processo de legitimidade social do controle da segurança pública por parte dos entes, quer sejam Estado ou quer seja município, ele precisa ser respeitado. Né? É chamar a comunidade para dialogar dentro dessas diversas esferas através dos próprios serviços, dentro das perspectivas que você já mencionou. A intersetorialidade. Né? Ok. E aí eu vou parar um pouquinho, que senão começa a falar aqui até o final. Eu achei que a gente chegou num bom caminho e assim, se eu fosse prefeita, eu já ia sair daqui sabendo que eu posso constituir uma guarda, mas antes de qualquer coisa, eu preciso estar integrando aquilo que eu já tenho com a experiência das polícias, né? Então, trazer aquela experiência da polícia que mais se aproxime com o que a gente acredita que seja uma polícia salvadora, né, da população, porque há experiências, sim, positivas. Não há nenhuma organização que não tenha experiência positiva. Eu estou fazendo esse arrazoado aqui porque, logicamente, tem audiência que vai ter N prós e N contra a instituição polícia, né? Mas a gente sabe que a segurança está para além de apenas polícia, que nós temos expertise dentro da polícia, das polícias estaduais, que dialogam com aquilo que a maioria da comunidade pensa que seja o adequado, e que um prefeito tem que buscar isso, tem que buscar as experiências positivas e trazer para dialogar com seus serviços, preparando essa rede, me desculpe, que possivelmente vá se expandir, né? Então, assim, eu já agradeço a vocês, vou passar para as considerações finais, mas eu faço aqui uma provocação de que ao terminar de assistir essa live, ou as pessoas que assistirem a gravação que vai ficar disponível, que procurem se inteirar do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública, que me parece que não avançou muito de 2018 para cá, não sei se é impressão minha, mas não avançou. Mas tal qual o SUS, ele foi sonhado e foi executado, e hoje não é o melhor dos mundos, mas é o possível, o que tem salvado muitas vidas no Brasil, né, a despeito dos Estados Unidos e outros países ricos que não têm a universalidade do acesso à saúde. Então, o Sistema Único de Segurança Pública está sendo gestado, e ele vai precisar ser comprado por aqueles que, até hoje, não tiveram ainda um papel significativo nesse campo da segurança pública, que é quem? Os municípios, tá? Então, gente, quem sai na frente tem maior chance. Então, é hora dos municípios abrirem os olhos para essas experiências das polícias comunitárias,
tá trazendo essas polícias ou a expertise dessas polícias para dentro dos governos. É montar a polícia dentro da prefeitura? Não, mas é trazer essa experiência de articulação do CRAS, da educação, do emprego e renda, né, trazer os dados estatísticos, e aí nós temos a CEI aí com belíssimos estudos publicados, onde a gente pode estar buscando, olha, nosso município ele tem esse problema aqui, nós precisamos enfrentar isso, mas a gente não tem polícia, a gente não tem gestão sobre a polícia, estou falando apenas da competência municipal, a gente não tem gestão sobre a polícia, mas a gente tem gestão sobre a educação, a gente tem gestão sobre o CRAS, a gente tem gestão sobre movimentos sociais que a gente pode estar incentivando na comunidade, sobre a própria preservação, a própria responsabilização. E aí eu quero voltar aqui, e Dorin, vai ser minha última fala, eu já vou passar para vocês se despedirem, de reler o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, vamos nos implicar com a segurança do nosso local, tá? Vamos nos vincular, quando essa nova polícia surgir, nova segurança, nova guarda surgir no município, vamos, agarrar com ela, não vamos deixar que ela seja um inimigo da população, ela vai ser um amigo da população. A gente tem que, essa guarda quando surgir nos municípios pequenos, e os que já têm, são pessoas da nossa comunidade. Muitas vezes são pessoas da nossa comunidade, né? Os salários, infelizmente, não são tão atrativos para vir gente de fora, mas aí acaba, para o bem ou para o mal, sendo ocupados cargos por pessoas da comunidade, então é aquela pessoa que me viu nascer, aquela pessoa que me viu crescer. Eu costumo dizer que morar no interior, principalmente cidades pequenas, tem uma grande vantagem em relação ao controle social que nós sofremos, né? Nós recebemos uns dos outros. Essa semana eu fui na casa da minha mãe, né, saí passeando com um cachorro, fui fazer visita à minha mãe, e aí chamei, não atendeu, eu fiquei preocupada, minha mãe tá com a porta fechada essa hora, aí passou o menino do supermercado e disse, ei, tá procurando tua mãe? Falei, tá lá no supermercado, vai voltar daqui a pouco, que ela já me disse que já tá terminando. Então, assim, nós cuidamos uns dos outros, então a gente vai ter que abraçar essa guarda quando ela chegar, vai ter que integrar essa guarda às demais setores que a gente tem, seja a saúde, para identificar algum pré-crime, que não chegou a ser crime ainda, ou talvez até seja e aquela pessoa não saiba, e ele, né, se coloca ali pronto no nosso consultório, e a gente acaba por um aconselhamento, fazendo com que ele chegue até a instância responsável por conduzir aquele caso. Então, todos têm que estar irmanados nessa questão de que a segurança é algo intersetorial, é um problema hipercomplexo, e precisa de todos, e é responsabilidade, como diz aqui a Constituição, de todos, tá? Passo para os tchauz, Jadson, e por fim, e Dorin, e já agradecendo muito por vocês estarem aqui hoje. Pessoal, agradeço aí o convite da Sandal, a participação aí de Ildeirim, que me ajudou muito. As contribuições foram extremamente importantes. Agradeço também a Emanuele pela mediação, tocou nos pontos que eram, né, essenciais para a gente discutir um pouco a respeito disso. Vale salientar que, né, segurança pública é uma responsabilidade de todos e a gente precisa segurar essa corda. Um abraço a todos. E Dorin? De minha parte, é só agradecer, né, a você, Manu, a satisfação revela, né, agradecer a Sandal, né, Sandal resolve. Né? Exato. Agradecer a Jadson, né, que nos é o homem dos dados, né? E dizer para todos, né, o quanto foi produtivo para mim, né, tá revendo conceitos, tá revendo temas que são muito importantes, né? E dizer para vocês que eu acredito muito na esperança ainda de dias melhores, de um sistema, de um processo de administração, né, da vida, que ele precisa ser a múltiplas mãos, né, de forma humanizada, de forma respeitosa, né, de forma colaborativa, inclusive, né, e principalmente respeitando um princípio que é altamente democrático, que é o da legitimidade social. Né? Precisamos participar, precisamos nos dar as mãos, porque caso contrário haverá um déficit de cidadania, né? E os serviços serão simplesmente consequências daquilo que nós tivermos feito através dessas mãos. Obrigado por tudo, obrigado a todos vocês, obrigado, Manu, por mais essa oportunidade, tá? Tchau, tchau. Obrigada, meninos. Obrigada à nossa audiência. Só para fechar, dizendo que nossos objetivos foram cumpridos, aqui não era uma aula, né? Vocês vão encontrar todas as referências. Quando a gente postar no YouTube, eu sempre coloco lá as referências que utilizamos para construir esse debate, tá bom? Professor Dorin e professor Jadson, super fácil de encontrá-los aí, ó. Já segue eles aí no Instagram e, ó,
Qualquer coisa, chama para fazer uma palestra, chama para fazer uma live, chama para contribuir nos municípios que haja necessidade. Lembrar que segurança pública também é um serviço público, né? Então, às vezes, a gente deixa a margem, fala assim, trabalha com gestão pública, nunca falou de segurança. Tem que falar de segurança, segurança tem que estar presente. Ele é algo importantíssimo na vida da gente. Nós sabemos disso, né? Nós vimos onde é que aperta. Então, os objetivos da nossa live foram cumpridos, identificamos os principais... Identificamos os principais problemas da segurança pública que nós vivemos no nosso cotidiano dos municípios, tá? Discutimos a responsabilidade, refletimos possíveis caminhos e chegamos à conclusão que o caminho é trazer boas práticas, promover intersetorialidade e estar preparado, porque a descentralização da segurança pública, tal qual aconteceu com a saúde e com a educação, ela vem por aí, viu, gestor? Então, esteja preparado. Meninos, muito obrigada. Obrigada à nossa audiência. Até a próxima live. Bye, bye.